E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou te mostrar a teoria das capas de mangá de Blue Lock. Eu sei que o nome é meio estranho, mas essa teoria veio dos Estados Unidos e eu achei da hora trazer aqui. E essa teoria analisa as capas de cada volume do mangá, tentando descobrir se elas dão alguma pista sobre o futuro dos jogadores ou se tem alguma pista de outra coisa. E atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, tem 22 volumes do mangá de Blue Lock, sendo o primeiro volume do Izagi que a gente vai conversar sobre ele. E se você é novo aqui, se inscreve aí com o sininho ativado para mais vídeos como esse. Teoria das capas. E para começar, como ele é o personagem principal, com certeza o Izagi ia estar no começo, no volume 1. E a gente já pode dizer muita coisa da capa. A primeira coisa quando você olha é o número da capa, e esse número é óbvio que representa o volume 1 da capa, o primeiro. Mas por outro lado dá uma dica do que pode acontecer com o Izagi em relação ao desenvolvimento do personagem, porque o principal objetivo do Izagi é conquistar a Copa do Mundo um dia. E a motivação para o Izagi conseguir isso é se tornar o melhor atacante do mundo, o número 1. E se ele se tornar o melhor atacante, o número 1, isso ia ajudar a seleção japonesa a ganhar a Copa do Mundo. E esse é o principal objetivo do Izagi, assim como o Luffy quer se tornar o rei dos piratas e o Naruto quer se tornar o Hokage. Agora vamos olhar para as duas cores no fundo da capa, que é o verde, e tem uma razão, porque existe vários significados para a cor verde. O verde simboliza o crescimento, a renovação, que se relaciona com o azul da capa também, que significa criatividade, confiança, tranquilidade. Primeiro a gente tem que saber que o azul é uma cor muito importante para a seleção de futebol do Japão. E por isso eles têm um apelido de Samurai Azul, porque normalmente eles jogam com o uniforme todo azul. E esse é o motivo do mangá e do projeto se chamar Blue Lock. Já na cor verde, atrás do Izagi, representa a esperança do futebol japonês no futuro, e ele é o principal jogador que deveria representar o crescimento e a esperança dessa renovação. Agora vamos passar para a capa do Ego no volume 11. A gente pode ver que, como todos os outros jogadores, o Ego também usa um colar de corrente, com a diferença que os outros usam só uma corrente, enquanto o Ego tem várias correntes conectadas, que parece que ela está puxando para algum lugar. E tipo, essas correntes aqui é metafórica, porque elas significam a conexão entre o Ego e os jogadores de Blue Lock. E o Ego é o fundador do projeto e todos os jogadores estão conectados a ele. E o Ego também, ele tá ali segurando uma bola azul na mão, que literalmente significa que ele tem o futuro do futebol japonês nas suas mãos. Seria o futuro do futebol azul. E tipo, esse azul é muito importante, porque se você notar, os únicos jogadores que têm os olhos azuis em Blue Lock nas capas é o Nagi, é o Izagi, o cara azul e o Rin. E você pode dizer que esses quatro são os principais jogadores que vão ser uma espécie de pilares para o futuro da seleção do Japão. O Rin vai ser o melhor atacante do time, enquanto o Izagi vai ser o melhor número 10. O Nagi vai ficar no lado do Rin como um dos melhores jogadores de Blue Lock, e o cara azul vai ser o coração do time, porque ele vai estruturar o meio de campo, dando estabilidade e equilíbrio no time. Então com certeza esses quatro jogadores vão ter um papel muito importante no futuro da seleção do Japão. E também, os únicos dois personagens que tem uma capa até agora e que não usam correntes é a Anri e o Kaiser. E o motivo pela Anri não ter essas correntes é porque ela não é um jogador do Blue Lock, e sim a assistente do Ego. Mas isso também colocaria ela abaixo do Ego. Só que a Anri, ela só tá ali pela JFA, a Federação Japonesa de Futebol. Porque a Anri trabalha para a JFA. E por isso que não tem nenhuma corrente nela, porque o Ego não tá no controle. Já o Kaiser, é óbvio que ele é um jogador que joga pela Alemanha e não é japonês, e por isso ele não é interessante para o projeto Blue Lock. Mas em primeiro lugar, a diferença da Anri é que o Kaiser tem uma corrente na sua capa, só que ela está conectada ao smartphone dele, e isso representa a coerência entre o ego dele e a nova liga neo-egoísta. O ego do Kaiser tá no smartphone dele para ele se mostrar para o mundo como melhor, e por isso ele entrou na liga neo-egoísta, porque é transmitida mundialmente em todos os dispositivos como smartphones e TVs. Passando para a capa do Sai, ele também tem correntes, mas ele não é um jogador do Blue Lock, e ele também joga pela Espanha no Real Madrid.
mas o Sai é um jogador diferente e ele tá indiretamente ligado ao Blue Lock, porque ele é japonês, mesmo ele tendo vergonha do time do Japão. Mas ele é potencialmente um jogador da futura seleção nacional. Isso porque durante o intervalo do jogo entre o Japão Sub-20 e o Blue Lock, ele revela sua verdadeira intenção dele estar jogando pelo Sub-20. Ele queria ver o quão forte é o time do Blue Lock. E isso dá uma pista que o Sai está interessado em jogar pelo time do Japão um dia, se o time for bom o suficiente. E eu tenho certeza que o Sai vai sim jogar pelo Japão no lado do irmão dele. E outra coisa interessante é que a corrente do Sai tem uma cor de ouro, e isso quer dizer que ele está muito distante em relação ao nível de futebol dele com os outros jogadores do Blue Lock. Por isso que ele é o atual Golden Boy do Japão, o garoto de ouro do futebol japonês. E por isso o Japão vai ter que criar um time forte para os jogadores chegarem nesse nível. E outra coisa interessante dessa capa é que se você olhar de perto no lado direito da corrente, você vai ver uma luz roxa nele. E tipo, quem que você acha que pode ter uma cor roxa no cadeado? Isso aí, você falou o Shido, de alguma forma o Shido tá conectado com o Sai, porque o Sai queria o ego do Shido no jogo do Sub-20 contra o Blue Lock. E não é só o Sai, o Shido também está conectado com o Aiko, porque você pode observar a corrente do Shido tem uma luz azul. E quando você vê a capa do Aiko, tem uma luz azul bem fraca e o Aiko puxando a corrente. E os dois têm uma relação. O Aiko não queria que o Shido participasse do jogo do Sub-20 com o Blue Lock. E o Rin também tem essa conexão, porque ele é o irmão do Sai, enquanto o Shido seria o corpo que o Sai usava e o Aiko era o capitão no jogo contra o Blue Lock. Agora vamos falar do Kunigami e do Yukimiya, que as duas capas dele têm um fundo laranja, e também tem um significado por trás do laranja. O laranja está relacionado às folhas de outono, que é uma mudança de cor nas folhas, e o laranja geralmente representa a mudança das estações, e por causa dessa relação do laranja com a mudança, o laranja também é usado como uma cor de transição para representar uma transição ou mudança de alguma coisa. E tipo, a gente já viu a mudança que o Kunigami passou, de um herói para um Coringa em Blue Lock. E essa foi a maior transição que aconteceu em Blue Lock até hoje. E em relação ao Yukimiya, depois que a gente viu o passado dele e a raiva que ele tem pelo Izagi, no jogo contra o Sunshine City, teve uma mudança dele em relação ao Izagi, depois que o Izagi passou a bola para ele fazer o gol da vitória. Isso pode ter mudado toda a raiva que ele tinha pelo Izagi e ter mudado a visão dele. Pode ser uma transição do Yukimiya se juntar com o Izagi. Galera, lembrando que tudo isso é uma teoria. Agora é sua vez, me diz aí qual dessas pistas você achou que foi mais lógica que pode acontecer. Me diz aí nos comentários e também deixa aí alguma teoria de Blue Lock que você tem, porque pode virar um vídeo aqui no canal. E para você não perder mais nada do que sai aqui no Otaku você tem que estar inscrito, porque se você não tiver inscrito com o sininho ativado, o YouTube não vai entregar esses novos vídeos de teoria, novidade, explicação, top 10 pra você. Então se inscreve aí que isso ajuda demais. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!